Aleluia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Uma alegria estar junto com os irmãos aqui. Fomos chamados aí de última hora, como vocês ficaram sabendo no grupo, né? Nossa irmã Rosângela não está bem de saúde, o pastor Tiago teve que socorrê-la e nós estamos aqui socorrendo ele, né? Estamos aqui juntos, somos da mesma igreja, só estamos em lugar diferente, né? Estamos ali na Rua 20 e hoje estamos aqui para ajudar os irmãos e juntos nós adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor. Uma alegria estar revendo, né, os amigos aí que a gente já esteve juntos, sempre estamos nos encontrando aí, sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Toda vez que nos convidarem, eu tinha pedido ao Tiago esses 6 primeiros meses, que eu estava me adaptando lá, porque é um novo sistema, né? Eu estava me adaptando lá e eu falei, depois de 6 meses você começa a me convidar que eu vou estar aí com o maior prazer em Taquara. E começou a acontecer agora, já no começo de julho, né? Por necessidade. Abra sua Bíblia, querido, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu estava me lembrando que teve um período, e eu não lembro bem se era aqui já na igreja maior ou na igreja menor, que nós, durante um bom período, os irmãos pediram que nós fizéssemos a ceia na EBD, não tivesse EBD nesse dia, e nós ficamos durante um bom tempo fazendo a ceia, né, na parte da manhã, no domingo de manhã, e realmente também foi um momento bom, os irmãos vinham no propósito, vinham em jejum, em oração, e Deus também abençoou muito esse momento. Nossa irmã Marta, vamos te ver, estive com o Maurício falou que você estaria aqui. Glória a Deus, Deus continue abençoando, restaurando sua vida. Isaías capítulo 9. Sim. O Márcio até fazendo a introdução ali, né? Então, amém. Depois então fica com esse louvor, então, que a gente tinha combinado com a irmã Fabiana, de nós fazemos um louvor antes da ceia, né? A gente louva assim. Então, é um privilégio cantar aí com o Márcio, o nosso baterista. Isaías capítulo 9, versículo 6, tem um versículo muito conhecido nosso, diz assim, você que está sendo gravado, André, o culto, você que está aí na internet, que o Senhor fale ao seu coração, continue falando ao seu coração, Deus continue abençoando a sua vida. Você que está participando aí do culto online, minha esposa não pôde estar hoje, está com visita em casa e na correria toda, provavelmente deve estar acompanhando lá também. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus, queridos. Meus amados, quando a gente começa a ver o profeta Isaías falando de uma forma tão extraordinária, obrigado, minha irmã, de uma forma tão extraordinária, a clareza com que ele fala sobre Jesus é muito grande. A gente se maravilha porque a gente pensar que esse versículo tão claro foi escrito 700 anos antes de Cristo surgir no cenário. A forma como ele fala é de uma forma extraordinária. Ele narra dessa forma, imagine que ele se junta ao povo, um povo que estava esperando, um povo que estava no cativeiro. O povo não estava vivendo a mil maravilhas, com as suas casas, com tudo que podiam ter, com a riqueza, com o luxo, suprido, nada. Eles estavam em cativeiros, passando por dificuldades muito grandes. Então eles esperavam uma esperança de Deus. Eles esperavam que Deus entrasse na sua história e que mudasse a sua história, que alguma coisa acontecesse de extraordinário para mudar aquele cenário. É isso que eles esperavam. Quantas vezes, querido, mesmo nós, hoje é um culto de ceia e a gente precisa refletir muito sobre isso. Não vai adiantar eu contar 1000 histórias para você aqui e dizer o tamanho disso, o tamanho daquilo, quantos anos isso, se a gente não refletir sobre a nossa vida. Quantas vezes nós também, mesmo nós na igreja, a gente também não está esperando mudanças.
A gente não está esperando que alguma coisa no nosso cenário familiar, no nosso cenário econômico, no nosso cenário político, alguma coisa mude de uma forma tão extraordinária que o Senhor abençoe as nossas vidas, que mude alguma coisa. Aqui o povo está vivendo terrivelmente, o povo em Israel. Durante vários momentos eles se afastaram dos mandamentos de Deus e a coisa começou a ficar ruim para eles. E eles então estão esperando Deus usar alguém de alguma forma, que alguma coisa vai acontecer. E Deus então levanta um homem chamado Isaías, um profeta para transmitir uma mensagem. E Isaías certamente foi para um lugar de destaque e diz: chamem todo mundo que Deus tem uma palavra para vocês. Que as pessoas vão se chegando e ficam atentos o que é que o profeta vai dizer, que vai acontecer mais algum caos, que Deus vai vir sobre juízo novamente sobre a vida nossa porque a gente está errando. O que é que o Senhor vai falar? E de repente Isaías começa a lançar essas palavras de uma forma extraordinária, querido. E ele começa a dizer: olha, gente, porque um menino nos nasceu. E esse porquê está dizendo um porquê, ou seja, as coisas que surgirão e que irão acontecer e que vão transformar, é porquê. Entenda isso, as coisas quando acontecem na nossa vida sempre tem um porquê. E isso que acontece, ele começa dizendo isso, porque ele poderia dizer só isso: ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas não, ele diz: por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. É por isso que vai ser transformada a história. É por isso que a minha vida foi transformada, tem sido transformada. É por isso que a sua vida tem sido transformada dia após dia. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Glória a Deus, querido. Por isso que a nossa esperança continua. Israel, quando começa a receber essa mensagem, com o coração aflito, com o coração triste, com o coração angustiado, com as nações apertando eles, com as pessoas em guerra contra eles, eles então ouvem aquela palavra e colocam no seu coração. Hoje o Senhor está falando ao nosso coração, está falando ao seu coração e dizendo: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Louvado seja Deus. Ele nasceu para a gente. É isso que o Isaías está falando. Foi para você, Tiago. Foi para você, Márcio. Foi para você, Vilma. Ele nasceu para nós, né, José? Acertei o nome? Gravei, né? Então, ele entenda porque o menino nos nasceu. E é interessante a gente pensar nisso, porque ele fala no passado: o menino nos nasceu, como já tivesse acontecido. Entenda isso, querido, por favor. Deus, quando trata, ele diz que o menino nos nasceu e o filho se nos deu. Mas se nós fôssemos olhar com os nossos olhos naturais, aí a gente ia perguntar: cadê? Aonde? Não estou vendo nada. Onde é que nasceu? Nasceu aonde? Sabe por quê? Porque existem coisas que estão no controle de Deus. Ele já sabe lá na frente o milagre que vai acontecer na sua vida. Ele já sabe a transformação que ele vai fazer, o processo em que você está passando, o processo que Israel estava passando. Era um processo difícil, mas Deus já tinha um intento e o pensamento lá na frente do que viria a acontecer. Deus fala assim: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. É pensamentos bons, pensamento de vitória, pensamento de sucesso, pensamento da gente transpor um momento difícil e chegar lá na frente e vencer as nossas lutas e as nossas vitórias. Ele tem o controle de tudo. Por isso que quando ele fala do passado, como se a coisa já tivesse acontecido, ele está lá dizendo: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, mas a coisa não aconteceu ainda. Vai acontecer 700 anos depois, e ele já está dizendo que aconteceu já, porque na mente dele, no projeto dele, a coisa já existe. A sua vitória, o seu sucesso, as transformações que ele quer fazer na nossa vida, na mente de Deus já existe. É só a gente tomar posse e ir em frente para a glória de Deus. Porque um menino nos nasceu, é porque ele nasceu. É porque um filho se nos deu. E ele faz questão de ser específico e dizer o que mais tarde no Novo Testamento a gente iria conhecer da divindade e da humanidade de Jesus.
Porque quando ele diz um menino nos nasceu, ele está falando daquele menino que nasceu em Belém, aquele menino que foi perseguido, aquele menino que tiveram que correr com ele para Herodes não matar, aquele menino que crescia na graça e no conhecimento, que mesmo assim foi lá no templo ensinar os mestres, aquele menino que mais tarde encontrou com João Batista já com 30 anos, e que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi no Getsêmani chorar, na sua humanidade gritou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas no entanto, ele também tinha uma parte divina, porque a Bíblia diz, não simplesmente um menino nos nasceu. A Bíblia, no mesmo versículo, diz: um filho se nos deu. E quando está dizendo um filho se nos deu, está falando da parte divina. Está dizendo, ele não é só um homem, ele não é só carne, ele também é espírito, ele é o próprio Deus. E o próprio Deus no Getsêmani, enquanto a parte humana de Jesus clamava pela dor que ele sentia, a ponto de a sua dor, a sua luta interna de saber tudo que ele iria sofrer na cruz do Calvário foi tão grande a ponto do seu suor já não brotar simplesmente água como o nosso, mas brotar sangue. E um ser humano chegar na sua dor mais intensa foi o que Jesus fez, de tanta dor que ele sentia. Mas a parte divina também falou mais alto, ele lembrou de nós e falou: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Querido, é uma das orações mais difíceis para nós. Quantas orações você não já fez e que a gente quer terminar sem dizer essa parte, querido? Porque o nosso coração deseja tanta coisa, né? Mas ainda que a gente não diga seja feita a tua vontade, toda oração, entenda isso, toda oração é subordinada a essa parte, a vontade de Deus. Mas nós queremos tantas coisas, nós queremos conquistar tantas coisas, nós queremos estar em tantos lugares, nós queremos que tantas pessoas estejam com a gente. É assim que a gente quer, é o nosso desejo da nossa alma. Mas às vezes as coisas não acontecem no tempo, as coisas não acontecem quando a gente quer, como a gente quer, e aí a gente tem que entrar e aprender com o salmista que diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou o seu ouvido para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, porque esperar é muito bom, mas é preciso esperar com paciência. Há momentos da nossa vida que a gente fica ansioso mesmo, isso é coisa natural nossa, coisa humana. A gente quer que as coisas aconteçam, ainda mais com essa internet, essa loucura. Você clica aqui, abre um monte de janelas para você clica e liga, alguém já traz uma comida fast food na sua porta, você clica aqui, já abre um link e cada vez mais rápido, as coisas, tudo rápido acontece na internet, mas a nossa vida continua nos mesmos padrões. A nossa alma é a mesma de quando nós nascemos há 10, há 20 e alguns, como eu, há um pouquinho de tempo a mais. Nossa vida continua a mesma. E a essência do ser humano continua a mesma. E a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa treinar essa coisa da paciência. Para a gente não ficar ansioso, para a gente não ficar depressivo, para a gente não ficar estressado, para a gente não deixar as nossas emoções suplantar o lado espiritual e daqui a pouco a gente não conseguir adorar, a gente não conseguir louvar, porque às vezes a nossa alma está tomada de tantos sentimentos e de tantas preocupações que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele fala do passado como se tivesse no presente, como se já tivesse acontecido aquela coisa. Ele fala como já aconteceu. Na mente de Deus é assim. Por isso que ele diz que eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou, o que controla todos os tempos. Nós, queridos, só temos uma coisa nas nossas mãos, que é o presente. É a única coisa que você tem. Você não tem o passado, não tem o domínio sobre o passado. Quantas histórias você, certamente, eu tiro por mim e acredito que você também vai dizer assim: ah, se eu já soubesse disso. Ah, se eu tivesse essa experiência. Ah, se eu tivesse assim, eu não faria desse jeito, eu não faria. Mas não, o passado já foi, você não tem o controle sobre ele mais. E o futuro a gente também não tem o controle. O máximo que a gente consegue é projetar.
fazer planos, fazer projetos, organizar a coisa para que a coisa vá bem, mas a gente não tem o controle sobre o amanhã. A gente tem o controle sobre o presente e olhe lá, sobre o que está acontecendo agora. Eu aqui segurando o microfone para falar para vocês, não é isso? Vocês aí olhando, gravando as palavras, o que Deus está trazendo ao nosso coração, é o controle que a gente tem do nosso presente. E Deus começa a tratar também, falando sobre o presente, nesse mesmo versículo, Deus fala dos 3 tempos. Ele começa dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando de passado. Agora ele entra em outro tempo e ele fala o principado. Ou seja, ser o principal, estar em primeiro lugar, está sob os seus ombros. Ou seja, essa responsabilidade, essa autoridade, que ombros fala de autoridade, fala de responsabilidade, está sobre os ombros do Senhor. Ou seja, Ele é que vai ser o primeiro. E o apóstolo Paulo entendeu isso e disse: Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o Senhor, Ele é o primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. É interessante a gente pensar sobre isso, porque quantas vezes a gente muda as ordens das coisas? Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus está na frente da igreja, Deus está na frente da família, Deus está na frente da vida social. Deus deve estar em primeiro lugar em todas essas coisas. Quando nós invertemos as coisas, a gente se enrola todo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus, ou seja, Ele é o Criador, Ele está ali na frente, criando todas as coisas. Tudo que existe aqui hoje é porque Deus um dia soprou, é porque Deus um dia criou, porque Deus deu sabedoria ao homem para criar, por isso que tudo isso existe. Depois, seguindo a ordem, Deus então cria uma pessoa. Depois Deus vai criar a família, e depois essa família vai procurar adorar a Ele. Mas por quê? Em primeiro lugar, o Criador está ali organizando a nossa vida. Então, isso fala de organização. E Deus, nesse versículo, inspirando o profeta Isaías, ele vai numa ordem de passado, de presente e de futuro. Isaías não sai falando de qualquer maneira, afinal de contas, ele está sendo inspirado. Há um sopro de Deus, assim, ó, sobre Isaías, e ele inspirando, ó, ele escreve não do seu intelecto, ele escreve não da sua inteligência, dos livros que ele leu, do conhecimento que Isaías tinha, do que ele tinha escutado alguma pregação de um outro profeta que ensinou para ele. Não, Isaías está escrevendo inspirado pelo sopro de Deus e escrevendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado é presente, está sobre os seus ombros. E quando a gente pensa no nosso mundo natural novamente, a gente olha: cadê o ombro? Cadê o Messias? Cadê o ungido? Cadê o Cristo? Que tudo isso está sobre os seus ombros, os homens naturalmente. Imagine as pessoas nessa época, a gente ouvindo hoje, a gente acha maravilhado porque a gente já sabe da crucificação, a gente já sabe da ressurreição, a gente já sabe das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a gente já ouviu o Apocalipse. Eles não tinham escutado nada disso, escutam agora que o menino nasceu e que o principado está sobre os seus ombros. Eles ficam então maravilhados com essa palavra, mas o quanto será que eles entenderam disso? E eu mexo com você nessa hora para você refletir sobre isso. O quanto nós temos também entendido das mensagens do Senhor? Que o Senhor muitas vezes fala conosco, né, numa profundidade tão grande, e às vezes a gente não consegue compreender tudo que Ele quer para nós. É preciso a gente se entregar de uma forma tão grande, meditar, refletir. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão, né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Querido, quando essa palavra ela vai ao nosso coração, que é uma palavra viva e eficaz, ela vai brotando dentro de nós. A Bíblia diz que rios de água viva vão brotar dentro de nós, entende, querido? Isso é uma necessidade, é uma importância muito grande. Rios de água
água viva dentro de nós, porque o mundo a todo momento quer colocar água suja dentro de nós, através de informações, através de notícias, através de tantas coisas ruins, e o Senhor então faz nós termos um rio de água viva. Para quê? Para nós não sermos dominados de fora para dentro, para a gente ter o domínio de dentro para fora. Você precisa ser movido de dentro para fora e não ser movido pelas notícias, pelas palavras contrárias, pelas coisas que fazem com você, pelas coisas que falam de você. Não, a gente tem que ser movido pelo que Deus fala de nós, por aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Espírito Santo coloca em nós. Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Nós temos o Espírito Santo hoje em nós, que faz isso acontecer, para a gente permanecer firme e fiel na sua palavra. Aleluia. Isaías muda o contexto agora. Ele falou do passado, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele muda o cenário porque ele vai falar do presente. Ele fala que o principado, ou seja, o primeiro lugar, a preeminência está sobre os seus ombros. Mas ele também vai correr no futuro e vai dizer agora: o seu nome será, falando do futuro, dos 3 tempos, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro o Senhor é, querido, porque quantas pessoas não correram até Jesus? Isaías, inspirado por Deus, disse que ele seria um maravilhoso conselheiro. E até mesmo na hora que queriam pregar uma peça nele, colocar ele em dificuldade, o conselho dele foi extraordinário com a mulher adúltera. Quando queriam apedrejá-la, quando queriam matar aquela mulher e colocar ele em dificuldade, ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quantas pessoas letradas, estudadas como Nicodemos procuraram por ele e falou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu reconheço que realmente tu és o Todo-Poderoso, realmente. E Nicodemos ficou surpreso. Ele falou: Nicodemos, você realmente tem uma visão extraordinária. Você está muito perto do reino dos céus. Mas só que tem uma coisa, Nicodemos, eu vou te dar um conselho. Que como Isaías falou, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele falou: vou te dar um conselho, você tem que nascer de novo. Porque aquele que nasce da água, né? É aquele que nasce da carne, é carne, mas você tem que nascer do Espírito. E porque o Espírito vai te levar a uma profundidade muito grande. Então veja, querido, que Deus está falando com uma das pessoas mais estudadas da época. Jesus está conversando com os homens que conhecia do Gênesis até ali o Malaquias. Aquele homem tinha um conhecimento extraordinário das leis, porque o Novo Testamento estava se formando naquela época. E ele tinha todo o conhecimento, mas não entendia a profundidade do Espírito. E ele então passa a conhecer o Senhor e a partir dali começa a se aprofundar mais e começa a ver as Escrituras, porque as experiências que você tem no seu dia a dia, nas suas orações, quando você jejua, quando você investe, melhor dizendo, né? Quando você investe tempo em ler a Bíblia e entender por que Jesus falou isso, por que o Espírito Santo agiu assim, por que Deus fez isso. Quando você começa a investir, Deus então começa a trabalhar no seu espírito e a sua visão aumenta e você começa a ver coisas que as pessoas não conseguiram ver ainda, porque Deus começa a abrir os seus olhos e a sua mente para você entender as coisas. Louvado seja Deus, porque é vida espiritual com Deus. O homem conhecia a letra, conhecia muita coisa daquele sistema religioso, mas não é religião, querido. Entenda isso. A religião muitas vezes ela segura a gente.
A religiosidade é boa, porque a religiosidade diz de você ter o mesmo hábito. Eu vou chegar na igreja, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou fazer uma oração, eu vou cantar os louvores, eu vou pregar a palavra. Tudo isso está relacionado à nossa religiosidade, à nossa religião, né? Os nossos hábitos, isso é muito bom. Só que não basta simplesmente isso. Tem que ter uma essência, tem que ter uma entrega muito grande. Por exemplo, eu sempre gosto de falar, e já falei aqui algumas vezes, vou repetir, sobre essa parte espiritual, essa parte importante da adoração. A alma chega, os sentimentos, as emoções, o corpo está aqui presente, mas a parte espiritual é fundamental, o espírito. A gente tem um espírito dentro de nós, e a adoração precisa acontecer aqui. O verdadeiro culto, ele acontece aqui dentro. O verdadeiro culto que nós prestamos a Deus não acontece aqui nessas paredes feitas, porque Deus diz, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A igreja ela é importantíssima, porque é onde a gente se reúne para adorar, mas o verdadeiro culto ele acontece aqui dentro, aí dentro está acontecendo um culto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, um culto racional. É dentro da gente, é aí dentro, minha irmã, que o culto acontece, aqui dentro, sabe? E quando a gente começa então a adorar o Senhor, eu imagino agora, quando Nicodemos chega na sua casa, imagine quando ele vai orar agora, a sua oração agora, a sua adoração agora é diferente, porque ele está num outro nível, ele está num outro patamar, porque agora o Senhor falou, não basta ter só as emoções, não basta ser só carne, é preciso nascer do Espírito, é preciso entrar nessa área do Espírito. E a samaritana também entendeu o conselho que Jesus deu para ela, o maravilhoso conselheiro, parou tudo para ficar num poço esperando uma mulher chegar, querido, porque com uma pessoa ele transforma o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher desprezada por todo mundo, o maravilhoso conselheiro chegou perto dela e disse, mulher, é chegado um momento em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, e esse momento é agora. Uma mulher que era desprezada pela religião por causa dos seus problemas, por causa das seus problemas pessoais, não podia adorar, não podia entrar no templo, não podia participar das adorações como todo mundo, era desprezada pela sociedade, por ser samaritana, por ser tudo isso, e de repente Jesus fala para ela, que ela pode adorar em espírito, e ela fala, então quer dizer, que eu posso adorar em espírito, ainda que eles não me aceitem lá, eu vou continuar adorando. E ela então deixa o cântaro, deixa tudo e vai anunciar o Evangelho, querido. E vai pregar, eu conheci aquele que me ama. Eu conheci aquele que disse que eu posso adorar a Ele, independente disso ou daquilo, querido. As religiões, às vezes falham, colocando as pessoas para fora, né? Mas o Senhor é aquele que inclui. O Senhor é aquele que ama, o Senhor é aquele que coloca as pessoas para dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O maravilhoso conselheiro, aquele que está aqui hoje para dar conselho para a gente. Qual o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Você acha que não há solução para o seu problema? Você acha que não há jeito para curar a sua dor? Você acha que não tem uma porta ali para resolver o teu problema? Uma luz no fim do túnel? Tem sim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vós, aleluia. O Senhor tem cuidado da gente. Há solução sim, há esperança sim. Louvado seja o nome do Senhor. E como disse a nossa diaconisa Fabiana aqui sobre Abacuque, ele passou por dificuldades, mas a fé extraordinária dele fez ele viver e ver coisas que não estavam acontecendo na sua realidade ali, e fez ele, ainda que isso não esteja acontecendo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Entenda isso, que não é a sua alegria, querido, por favor,
pegue essa diferença. Não é a sua alegria que é a sua força. A gente entendeu errado isso durante muito tempo, achando que, não, a coisa vai acontecer, eu vou ficar alegre e aí eu vou ter força. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É a alegria do Senhor que está aqui dentro que faz eu ficar forte. A alegria do Senhor é a minha força, e Ele é alegre 24 horas por dia. Então essa força do Senhor está dentro de você. Seja forte, seja alegre, seja feliz, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Que bom, querido, a gente ter esse maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Isaías falou Deus forte. Imagine que as pessoas ouvindo ali, quantos deuses ele tinha? Era deuses de madeira, era deuses de barro, era deuses que eles colocavam lá nas árvores, eram os terafins, eles tinham deuses que levavam para as suas casas, eram deuses que eles iam adorar nos templos. Quantos deuses o Antigo Testamento mostrou lá, Dagon, Afrodite, que já no Novo, muitos deuses dos filisteus, as nações adorando todos os deuses, mas deuses que passavam, que não podiam fazer nada, como o Salmo 115 diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, nem som nenhum sai da sua garganta. E o terrível disso, que esse versículo que o salmista coloca, querido, diz que tornem-se semelhante a eles aqueles que o adoram. Ou seja, querido, por isso que a Bíblia diz para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque o Criador e a criatura, aquele que adora e o objeto ou a pessoa de adoração, passa aquilo ali para aquela pessoa que adora. Por isso que você vê as pessoas que são presas a imagens, esculturas, às vezes estarem tristes, sem vida, porque já que o objeto da sua adoração não tem vida, aquilo passa para ela e ela vai ficando triste, vai ficando angustiada. Agora, como nós servimos um Deus forte, um Deus vivo, nós olhamos para Jesus e a força do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo passa para nós e nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus forte, um Deus que nunca perdeu batalha, um Deus que está sempre pronto, e diz que Jesus falou assim: eu venci o mundo. E a Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Querido, mantenha sua fé viva, mantenha sua esperança viva. Não olhe circunstâncias, tá? Como já diz o hino. Não se prenda a coisas que estão acontecendo que parece que vai dar tudo errado. Quando Jesus foi na cruz, e naquele período dos 3 dias que ele estava morto, parecia que tinha tudo perdido. Parecia que o projeto de Deus havia se perdido. Os discípulos pensam assim, e não era uma multidão que estava pensando assim, os discípulos. Só o João ficou ali pertinho, Pedro correu, negou, os outros morrendo de medo se apavoraram e fugiram. Parece que o projeto, Pedro voltou a pescar novamente, deixou o evangelho, deixou o rebanho, parou de cuidar. Parecia que tinha se perdido o projeto. Entenda isso, na nossa vida às vezes acontece a mesma coisa. A gente olha para a nossa vida, que a gente está caminhando para a igreja, está indo para a EBD, a gente está indo para a consagração, a gente está indo para os trabalhos da igreja toda, e a gente olha e a coisa parece que não está indo bem, gente, parece que não vai se resolver, parece que a solução não vai chegar. Mas vai chegar sim, querido. Ele está no controle, as coisas vão, e a Bíblia diz uma coisa, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas servem de experiência para o seu crescimento. É para que você mais tarde olhar um cego e disse: mas Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E o Senhor, tudo isso aí é para que se manifeste a glória de Deus. As lutas da nossa vida muitas vezes é para a gente glorificar o Senhor no nosso momento de dificuldade. Como foi dito aqui, as pessoas vão olhar e vão dizer: mas o que está acontecendo? Que ele está sempre feliz, está sempre alegre, não para de ir para a igreja. Porque a gente tem um Senhor, a gente tem um Deus forte, que ainda que a gente esteja fraquinho, e ele diz: foste fraco, mas não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos um Deus forte, e Ele é Pai da eternidade, né?
A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele é Pai. Isso é muito importante, porque o Pai fala de criação, fala de origem, mas o Pai também fala de proteção. Quantos, não é isso? Sentem falta de uma paternidade, muitos que nem tiveram paternidade, e a gente sabe que a gente tem todo momento, querido. Eu lembro de como fui criado pela minha tia e pelos meus avós, então não tenho muita referência para dizer essa coisa de pai e de mãe. Mas a minha tia suprindo esse papel, eu lembro que uma das coisas mais gostosas que vai ficar acho, na minha mente para sempre, irmão Amélia. Eu era garoto, novinho e deitado lá, aí à noite me descobria, e eu lembro da imagem, a sensação, né, da minha tia me cobrindo à noite. Isso talvez você vai lembrar de algumas coisas, né, da sua infância também. Essa proteção de pai, essa proteção de mãe, isso é muito importante. E nós sabemos que o Senhor disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, há um Pai, ao Pai da eternidade, que criou todas as coisas, que está sob o controle dele a nossa vida e que ele todo momento está olhando por nós. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e ele os livra. O Senhor está te olhando, o Senhor está acompanhando você, ainda que a gente em algum momento se esqueça, ainda que a gente em alguns momentos ache que não, mas ele tem o controle da nossa vida, está olhando por nós, porque nós somos filho dele. Ele disse: todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus? Aleluia. Então você é filho, você é filha, e você tem a proteção do Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Príncipe da paz, para a gente encerrar essa parte aqui. O príncipe da paz, querido, é a gente em pensar que ele é o príncipe, está relacionado ao ser o principal. A paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? É além do nosso entendimento. Veja que coisa. Porque o normal de quando as dificuldades chegam é você perder a paz. Inclusive nós temos nossos bordões evangélicos, né? Tiraram a minha paz. Você tirou a minha paz. Né? A gente costuma dizer dessa maneira, e quem é que nunca caiu, né, nessa tentação de às vezes falar isso para alguém, né, que atire a primeira pedra. Vamos usar lá o versículo. Então, querido, às vezes a gente cai nessas de dizer essas coisas, mas na verdade a paz que Jesus dá na nossa vida é mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, você está em paz. Tudo pegando fogo ao seu redor, não é isso? Mas você está em paz. Por quê? Porque a sua paz não vem de fora. A sua paz não depende de pessoas estarem bem com você, das pessoas estarem te tratando bem, do seu projeto estar indo a mil maravilha, do dinheiro estar caindo na conta todo mês. A sua paz não depende disso. A sua paz é de Cristo. E Cristo, ele não está só do lado de fora, ele está também do lado de dentro. Então essa paz vem brotando no nosso coração e ela vai tomando todo o nosso ser, desde a área do espírito, que é onde Deus mora, vai batendo na alma, vai batendo no corpo, e a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, e aí aparece o sorriso, você numa tribulação, e você com um sorriso no rosto, como eu disse aí no podcast do pastor Sérgio Siqueira, um dia desse, na Revelare. Aí eu disse lá que quando eu passei os momentos de cirurgia, de um diagnóstico de câncer, eu passei com um sorriso no rosto, porque eu acreditava, né, que Deus estava sendo maravilhoso comigo pelos 44 anos que eu já tinha vivido, e depois passei a acreditar no milagre, e Deus fez o milagre para a glória de Deus. Querido, Deus é maravilhoso com a gente, e a paz, então entenda isso. Não permita que as circunstâncias da vida tirem a sua paz. Trabalhe sempre o seu emocional. Trabalhe sempre com o Senhor, para que nada dessas coisas venham te tirar a sua paz, para que você venha dizer isso em algum momento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Márcia, aquele tom que você tocou aí, eu creio que tá bom para mim. Dá uns galhos. Uns galhos. Ministério de Louvor quer me ajudar? Ele bem conhecido, né? Eu vou fazer o solo. E no pulo vocês pode ser assim? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, 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 para nossa alegria. É assim que ele faz, querido. Ele faz a transformação, onde as pessoas acham que não tem vida, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele sopra o Espírito e a vida acontece. E começa a nascer folha, e começa a nascer fruto, e vira aquela árvore frondosa. É o que ele fez com você, está fazendo comigo e vai continuar fazendo. Aleluia. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 é só olhar. Os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso, o Deus forte, aleluia, nos tem alimentado com a sua palavra. Para nossa alegria, A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. para nossa alegria, Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Hosana ao nosso Deus, Hosana ao nosso Deus, Hosana ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, obrigado, gente.